Nessa aula de hoje, nós estamos vendo, então, o pensamento de Merleau-Ponty e como Merleau-Ponty questiona, pensando sobre nossos modos de conhecer, pensando sobre o conhecimento, Merleau-Ponty questiona a divisão entre sujeito e objeto. Sujeito que conhece, objeto que é conhecido. Para isso, Merleau-Ponty vai falar sobre as nossas formas de perceber. Então, Merleau-Ponty, ele diz assim, sobre o mundo. O mundo está ali antes de qualquer análise que eu possa fazer dele. Então, para a gente poder pensar sobre o mundo, a gente não pode pensar de uma forma tão dependente, tão fixada, tão apegada nas nossas análises. O mundo não é aquilo que eu penso, mas aquilo que eu vivo. Eu estou aberto ao mundo, comunico-me indubitavelmente com ele, mas não o possuo. Ele é inesgotável. Comunico-me indubitavelmente significa comunico-me sem dúvidas. Então, há uma comunicação com o mundo. Mas uma coisa é a questão de eu estar nessa troca, nessa comunicação, nessa busca por conhecer, por compreender o mundo. Outra é eu reduzir o mundo que existe ao mundo pensado. O mundo que existe é muito maior do que aquilo que eu diretamente vou viver. Mas ainda assim, aquilo que eu diretamente vou viver não é equivalente ao que eu vou pensar daquilo que eu vivo. Então, o que Merleau-Ponty está criticando é essa predominância do mundo pensado em que a gente esquece as dimensões do mundo vivido. Para a gente pensar percepção, como que a gente percebe esse mundo? Eu, como ser no mundo, percebo o mundo que vivo. Para eu pensar essa percepção, eu geralmente me considero alguém que está lá no mundo, que está andando pelo mundo, passeando pelo mundo e percebo o mundo. E o mundo seria, então, o objeto da minha percepção. Maurício Merleau-Ponty fala, não, gente, como que você vai separar o mundo percebido do sujeito que percebe? O sujeito percebido está inserido nesse mundo, é parte desse mundo. A própria percepção acontece com um sujeito no mundo. Não dá para separar um sujeito que chega e percebe, porque para ele perceber, ele é parte do mundo. A percepção, ela não é uma ação. A percepção, ela não é uma escolha posicionada, agora eu vou perceber. Não, a percepção significa que estamos no mundo e o mundo vivido está sendo percebido na medida que é vivido e vivido na medida que é percebido. A percepção não é algo que acontece a partir de uma decisão. A percepção não é algo que acontece na hora que a gente pensa sobre algo. Não, nós estamos o tempo inteiro percebendo, inclusive percebendo coisas que não pensamos sobre. Então, ele define a percepção da seguinte forma: a percepção é o fundo sobre o qual todos os atos se destacam e ela é pressuposta por eles. A percepção não é uma ação, até porque para eu agir, eu estou percebendo. A percepção, ela é o fundo. Enquanto ser no mundo, eu sou um ser que percebe. E o que eu percebo? Não apenas aquilo que eu penso racionalmente, nem apenas aquilo que eu percebo intencionalmente. No momento agora, eu estou percebendo o slide em que existe uma definição de percepção para Merleau-Ponty. Mas não é só isso que eu percebo. Eu percebo os meus pés tocando o chão, mas eu não estava pensando sobre eles. Eu percebo a minha respiração, mas eu não estava pensando sobre elas.
Eu percebo a cor do céu que eu consigo ver pela minha janela, mas eu não estava pensando sobre o céu. Eu percebo o som dos passarinhos que dá para ouvir daqui da minha sala, mas eu não estava pensando sobre o som. Eu percebo um insetinho voando, embora eu não estivesse atenta ao insetinho voando. Eu percebo a temperatura. Vocês estão entendendo? A percepção, ela vai numa combinação, numa inter-relação entre o que a gente vê, o que a gente ouve, a nossa pele sente, o nosso organismo reage, os sons, as cores, a temperatura, as texturas, né? A minha mão tá aqui brincando com a pulseira, enquanto o meu pé está tocando o chão, um deles e o outro não. Não é uma coisa que eu penso enquanto eu estou vivendo. Pode não ser uma coisa que eu penso enquanto eu estou vivendo, mas é uma coisa que eu percebo. Por quê? Porque a percepção é um fundo sobre o qual todos os atos se destacam e ela é pressuposta por eles. Então, quando a gente fala da percepção, né, nós não pensamos o objeto, não nos pensamos pensando. Nós somos para o objeto e confundimos-nos com ele. Né? Na semana passada, reabriu a piscina. Vocês sabem que eu sempre falo de piscina, né? Reabriu a piscina com todos os cuidados de distanciamento, de uso de máscara para entrar, para sair, a questão da desinfectar, né? Ou seja, eu voltei a nadar. Vocês sabem o quanto nadar é uma coisa que toma fixamente meus pensamentos, né? Meu mundo vivido. E aí, enquanto uma pessoa nada, imagina o tanto de coisa que essa pessoa está percebendo, né? Percebendo o movimento na água, percebendo a textura da água, percebendo a temperatura da água, percebendo o movimento do corpo na água. E nada disso precisa ser pensado para que seja percebido. No momento em que uma pessoa mergulha na água, ela e a água não são um sujeito que percebe um objeto que é percebido. Ela e a água se confundem. A experiência de nadar não dá para separar muito bem o que é o corpo, o que é a água. A percepção, ela tem essa questão da mistura, de sujeito e objeto se misturando. Eu estou dizendo isso sobre piscina porque é o exemplo que eu penso, mas a gente pode pensar em várias situações da nossa vida que quando nós estamos envolvidos, quando nós estamos em contato imersivo, existe essa mistura, essa confusão entre o que é sujeito e o que é objeto. Então, enquanto no mundo pensado parece muito importante essa divisão, o sujeito que pensa, o objeto que é pensado, no mundo vivido, a percepção não faz distinção sujeito de um lado, objeto do outro. O que tem é uma combinação. Quando percebemos então, olhem à volta de vocês, que cores vocês veem, que formas vocês veem, que sabores vocês sentem, que cheiros vocês sentem e os sons. Né? O tempo inteiro está presente estímulo chegando aos nossos aparelhos sensoriais, aos nossos órgãos do sentido, mas nem sempre a gente está pensando sobre eles. Existe uma diferença de perceber e pensar sobre. O tempo inteiro nós estamos percebendo cores, formas, sabores, cheiros e sons, além das características táteis. Mesmo quando a gente pensa em algo que está ausente, né? Por exemplo, agora que eu estava pensando sobre a piscina não está aqui. Mas quando eu penso a piscina, a minha imagem de piscina da minha memória tem cores, tem cheiros, tem tato. Olha que doideira. Então, a percepção, ela envolve muito mais daquilo que a gente pensa, nessa ideia de conhecimento pensado, sujeito de um lado, objeto de um outro. Mesmo nos nossos pensamentos abstratos, nós somos sensoriais. Porque eu posso falar assim, ai, meu dia hoje
foi tão pesado, a discussão que eu tive foi quente. Nossa, parecia que a pessoa ia explodir. Tudo isso, gente, é sensorial, né? Não teve um peso de fato, mas para falar da dificuldade do dia, eu falo peso. Né? Não teve um aumento de temperatura de fato, mas para falar que a pessoa ficou nervosa, eu falo quente. Então, olha como a gente é sensorial até para descrever coisas que não são diretamente sentidas. Ah, mas agora eu tô com o pé no chão. Chega de ficar com a cabeça nas nuvens. Chega de ficar tão avoada. Olha como a gente vai fazendo imagens, né? Eu sei que aquele momento foi muito doce, mas agora é a hora de cair na real. Nós somos sensoriais até nas nossas figuras para nos referir a experiências abstratas. Há também a nossa propriocepção, que é a percepção do nosso corpo no espaço. Né? Enquanto eu estou percebendo a tela do computador e gravando isso, eu também estou percebendo que eu estou sentada na cadeira, que eu estou apoiada, que eu estou com os pés no chão. Mas nada disso fica na minha consciência imediata enquanto eu estou aqui gravando. Mas sempre que eu estou percebendo algo, eu estou percebendo a partir do meu corpo e com o meu corpo situado no espaço. Isso a gente chama de propriocepção. O que mais? Nossa percepção, ela envolve sensação, envolve o nosso corpo, o pensamento, as palavras, a memória, mas tudo isso não é um de cada vez, nenhum em cada setor. Tudo isso entra no que a gente chama de campo de presença. As sensações, o pensamento, as palavras, a memória se combinam. Assim como a dimensão aqui e ali, o que eu consigo perceber no meu entorno e o que eu consigo imaginar do que está ausente. E é também por eu perceber não só o presente, mas também o ausente, que a gente vai combinando passado, presente e futuro. Tudo isso faz parte da nossa forma de perceber. Então, estudar a nossa forma de perceber é estudar a nossa forma de ser no mundo. Se a gente der uma olhada nesses elementos que estão aqui, foram os elementos que nós fomos discutindo em cada aula sobre a escuta do ser no mundo. Existe uma articulação. Merleau-Ponty diz assim sobre a percepção: além da distância física ou geométrica que existe entre mim e todas as coisas, uma distância vivida me liga às coisas que contam e existem para mim, e as liga entre si na amplidão de minha vida. Então, mesmo que algo não esteja presente fisicamente, aqui e agora, as coisas que contam, que existem, que são significativas para mim, estão presentes. Então, essa ligação torna o meu presente amplo, não só na presença física, mas naquilo que é significativo para mim também. O que Merleau-Ponty está nos trazendo é essa grande articulação que se dá na nossa percepção e que torna a nossa vida tão ampla. Pensar a percepção, então, é pensar nossas formas de ser no mundo. E como ser no mundo vai além daquilo que eu penso, que eu me concentro, da dimensão pensada. A dimensão vivida, ela é bem ampla.